Existe um detalhe no cultivo do gengibre que pode mudar completamente o tamanho da colheita. O vaso não precisa ser muito profundo, mas precisa oferecer bastante espaço para os rizomas crescerem para os lados. Isso acontece porque aquela parte do gengibre que compramos e usamos na cozinha não é uma raiz comum. É um rizoma, um caule subterrâneo que se desenvolve horizontalmente. Portanto, escolher corretamente o recipiente pode ser tão importante quanto adubar a planta. E no Brasil, onde temperaturas quentes favorecem o desenvolvimento dessa espécie em muitas regiões, dá para aproveitar vasos, jardineiras e recipientes grandes para produzir gengibre até mesmo em pequenos quintais, varandas e áreas de serviço bem iluminadas. O primeiro passo começa antes de colocar qualquer coisa na terra. Observe os gengibres disponíveis em feiras, hortifrutis e supermercados. Procure rizomas firmes, sem partes apodrecidas, e principalmente aqueles que apresentam pequenos brotos ou pontos semelhantes a olhos. São essas gemas que podem originar novos caules. Algumas pessoas compram um pedaço enorme pensando que isso necessariamente produzirá mais. Não funciona exatamente assim. Um rizoma saudável com gemas viáveis é muito mais interessante do que simplesmente escolher a maior peça disponível. Quando encontrar um gengibre que já esteja começando a brotar naturalmente, você terá um candidato interessante para testar em casa. Se o rizoma for grande, ele pode ser dividido em pedaços, desde que cada parte mantenha pelo menos uma gema saudável. Depois do corte, é prudente deixar a superfície cortada secar e cicatrizar antes do plantio, reduzindo problemas relacionados ao excesso de umidade naquela região. Outra possibilidade é plantar o rizoma inteiro, principalmente quando você está começando e possui espaço suficiente. Aqui aparece o primeiro contraste entre percepção e realidade. Muita gente enterra profundamente o gengibre porque imagina que uma planta subterrânea precisa ficar bem escondida. Na prática, não é necessário colocá-lo no fundo do vaso. O plantio relativamente superficial facilita a emergência dos brotos. Agora vem o recipiente. Em vez de pensar apenas em profundidade, pense em largura. Uma jardineira larga ou um vaso com bom diâmetro permite que novos rizomas ocupem espaço lateralmente. O recipiente também precisa ter furos de drenagem eficientes. Isso é fundamental no clima brasileiro, especialmente em locais sujeitos a chuvas intensas no verão. Gengibre gosta de umidade, mas umidade não significa solo permanentemente encharcado. Se a água fica acumulada durante muito tempo, o ambiente pode favorecer o apodrecimento dos rizomas. Por isso, nunca escolha um recipiente bonito ignorando a drenagem. Se a água não consegue sair, até uma boa muda pode apresentar problemas. O substrato precisa combinar retenção moderada de umidade com boa aeração. Uma mistura rica em matéria orgânica e suficientemente solta costuma funcionar melhor do que uma terra extremamente compactada. Composto orgânico bem curtido pode ajudar a fornecer matéria orgânica, enquanto materiais que favoreçam a estrutura e a drenagem evitam que o recipiente se transforme em um bloco pesado depois das regas. O objetivo é simples. Quando você molhar, a água deve penetrar no substrato, umedecê-lo e depois o excesso deve conseguir escapar. Se a superfície fica alagada por muito tempo, vale revisar a mistura e verificar se os furos inferiores estão livres. Coloque o rizoma com as gemas apontando preferencialmente para cima e cubra com uma camada relativamente pequena de substrato. Depois, faça uma rega sem transformar o vaso em uma piscina. A partir desse momento, começa uma fase em que paciência importa. O gengibre pode levar algum tempo para mostrar crescimento visível acima da terra. Isso não significa necessariamente que o plantio falhou. Temperatura, qualidade do rizoma, umidade e condições ambientais interferem na brotação. Evite a tentação de desenterrar o gengibre repetidamente para verificar o que aconteceu. Cada manipulação pode danificar brotos novos justamente quando eles estão começando a se desenvolver. A temperatura também merece atenção. O gengibre é uma planta de origem tropical e aprecia condições quentes. Isso torna boa parte do Brasil bastante interessante para o cultivo, embora exista enorme diferença climática entre regiões. Uma varanda em Curitiba no inverno não oferece as mesmas condições de um quintal em Salvador, por exemplo. Em regiões mais frias, o desenvolvimento pode desacelerar bastante durante períodos de baixas temperaturas. Já em regiões quentes, é preciso prestar atenção ao sol excessivamente forte e ao ressecamento do vaso. Recipientes aquecem e perdem água mais rapidamente do que o solo de um canteiro. E aqui está outro erro comum:
imaginar que, por ser tropical, o gengibre precisa ficar torrando no sol direto durante o dia inteiro. A planta pode se desenvolver muito bem com bastante luminosidade e proteção contra condições excessivamente agressivas, especialmente nas horas mais quentes. Observe as folhas. Elas funcionam como indicadores das condições oferecidas. Um local claro, quente e protegido de extremos costuma ser uma escolha mais equilibrada. Como cada varanda possui orientação, ventilação e intensidade solar diferentes, não existe uma posição universal perfeita. Faça pequenas adaptações observando como a planta responde ao longo das semanas. A rega exige o mesmo raciocínio. Não siga automaticamente uma regra como regar todos os dias. Coloque o dedo no substrato e observe a umidade. Em períodos muito quentes, um vaso pode secar rapidamente. Em semanas úmidas ou frias, pode demorar muito mais. Regar seguindo o calendário, sem olhar a terra, é uma das maneiras mais fáceis de exagerar. Durante o crescimento ativo, mantenha a umidade adequada, evitando tanto longos períodos de secura quanto encharcamento contínuo. E lembre-se, quanto menor o recipiente, mais rapidamente as condições internas podem mudar. Vasos maiores tendem a oferecer uma margem melhor para administrar água e temperatura. Quando os caules e folhas estiverem crescendo vigorosamente, a planta estará usando nutrientes para sustentar esse desenvolvimento e formar novos rizomas. Matéria orgânica e adubação equilibrada podem ajudar, mas exagerar não significa colher mais. Adubo demais pode prejudicar plantas e alterar o equilíbrio do substrato. Se você utilizar fertilizantes comerciais vendidos no Brasil, siga as doses e frequências indicadas pelo fabricante para plantas comestíveis. No cultivo doméstico, a ideia não deveria ser despejar produtos até forçar crescimento. É manter condições consistentes durante vários meses. Gengibre é uma cultura que recompensa regularidade muito mais do que intervenções desesperadas de última hora. Conforme a planta cresce, novos brotos podem surgir e o vaso começa a ficar mais ocupado. Dependendo do espaço disponível e do desenvolvimento dos rizomas, pode ser útil acrescentar cuidadosamente substrato e matéria orgânica na superfície, sem soterrar exageradamente a planta. O ponto mais importante continua sendo permitir expansão. Imagine os rizomas procurando espaço horizontal enquanto crescem. Em um recipiente apertado, eles rapidamente encontram as paredes. Em um vaso largo, existe mais área para essa expansão. É por isso que dois recipientes com volumes parecidos podem entregar experiências diferentes se um for estreito e profundo e o outro oferecer uma superfície ampla. Também é importante controlar expectativas. Vídeos mostrando baldes completamente cheios de gengibre podem criar a impressão de que qualquer pedaço plantado produzirá uma quantidade gigantesca. A colheita real depende do material inicial, tempo de cultivo, clima, espaço, nutrição, água e saúde da planta. Não existe uma fórmula capaz de garantir determinada quantidade por vaso. O que você pode fazer é aumentar as chances oferecendo boas condições. Essa diferença entre promessa e realidade é importante. Cultivar bem não significa controlar cada resultado. Significa remover limitações desnecessárias para que a planta tenha a oportunidade de expressar seu potencial. E quando colher? Para quem deseja gengibre mais jovem, é possível experimentar uma colheita antecipada depois que a planta estiver bem estabelecida, retirando cuidadosamente uma pequena porção e preservando o restante. Para uma colheita mais madura, normalmente é necessário esperar vários meses. Um sinal visual importante aparece quando a parte aérea começa naturalmente a amarelar e secar, indicando que o ciclo está avançado. Nesse período, a necessidade de água tende a diminuir. Em vez de continuar tratando a planta como se estivesse em crescimento máximo, acompanhe essa mudança. O momento exato pode variar conforme clima, época de plantio e condições de cultivo. Na colheita final, retire o torrão com cuidado e procure os rizomas formados. Essa é a hora em que o planejamento do vaso fica evidente. Você poderá encontrar novos segmentos conectados ao material originalmente plantado. Separe o que pretende consumir e escolha partes saudáveis, com boas gemas, caso queira reiniciar o ciclo. Assim, uma colheita pode fornecer material para o próximo plantio. Depois de retirar o gengibre, remova o excesso de terra com cuidado e faça a limpeza apropriada antes do uso culinário. Para armazenamento prolongado, as condições precisam evitar umidade excessiva, que favorece deterioração.
Existe ainda uma estratégia simples para quem consome gengibre durante o ano: não plantar todos os rizomas no mesmo dia. Se houver espaço, faça plantios em momentos diferentes e mantenha vasos em fases distintas. Dessa maneira, você reduz a dependência de uma única colheita e aprende como a planta responde às diferentes épocas na sua região. No Brasil, essa observação local vale muito, porque nosso território reúne condições climáticas bastante diferentes. Anote a data de plantio, posição do vaso, frequência aproximada de regas e resultado da colheita. Depois de alguns ciclos, suas próprias anotações podem ser mais úteis do que uma recomendação genérica encontrada na internet. Então, se você quiser aumentar a produção, concentre-se no conjunto: rizoma saudável, recipiente largo, drenagem eficiente, substrato fértil e arejado, calor adequado, boa luminosidade, regas orientadas pela umidade real e tempo suficiente para o desenvolvimento. Nenhum truque isolado substitui essas condições. A maior mudança de percepção talvez seja justamente essa: colher bastante gengibre não depende de um ingrediente secreto, mas de entender como o rizoma cresce e organizar o vaso ao redor desse comportamento. Agora quero saber, você já tentou plantar aquele gengibre que começou a brotar na cozinha, ou normalmente acaba descartando essa parte? Conte nos comentários como foi sua experiência e em qual região do Brasil você cultiva. Na próxima vez que estiver escolhendo gengibre na feira ou no supermercado, talvez você não enxergue apenas um tempero. Pode estar olhando para o começo da sua próxima colheita. Se esta dica foi útil, acompanhe o canal para mais experiências práticas.